a ministra pecou. Eu penso que tem assessores, e os assessores deviam jogar também o seu papel, e ser gestora de um ministério, ou titular de um ministério, não significa ser dona do ministério, é de todos nós. Esse funcionário que está a ser maltratado hoje, enquanto cidadão angolano, amanhã pode chegar ao cargo de ministro. Nós estamos aqui a inverter a pirâmide, né? Senhora Ministra não é o Ministério Público. Senhora Ministra Carmen não é os tribunais. Quem faz justiça em Angola são os tribunais. É o Ministério Público, concomitantemente com a área judicial. Quando sair da esfera do Ministério Público, naturalmente é o tribunal que vai julgar. É momento já do Ministério Público atuar. É momento já da Assembleia Nacional escutar a senhora Ministra. E se formos mais além, é momento do senhor Presidente exonerar a senhora Ministra. Vamos ao segundo tema. Este é o programa Outra Face da Moeda, o programa que traz os nossos comentaristas residentes para debater os principais temas da semana. Vou agora ao segundo tema, Dr. Jaime MC. Jaime MC, recentemente os funcionários do Ministério das Pescas realizaram uma greve que insistem, ou melhor, eles pedem à direção do Ministério que melhore as condições de vida, neste caso, tanto salariais, alimentação, e também denunciam perseguições por parte de alguns diretores da referida instituição. Hoje, a ministra também é acusada de desvio de fundos e a mesma acusa os funcionários ou a comissão sindical de serem ilegal, mas a mesma já reuniu várias vezes com os sindicalistas. Como é que podemos olhar para estes funcionários, doutor, uma vez que a ministra já reuniu com eles e a ministra diz que são ilegais? Pronto, essa questão é delicada. De certa forma, estamos a falar de um ministério importante do nosso país, que é o Ministério das Pescas. E a ministra enfrenta várias acusações, como arrogância. Fala-se da arrogância da ministra, interferir nas atividades do sindicato dentro do ministério, e denuncia-se que esta interferência tem como objetivo de extinguir o mesmo, porque ela acha sendo ilegal. No entanto, eu acho que, de certa forma, não é a ministra das Pescas, a bom rigor, que deve determinar organizações ou pessoas coletivas ilegais ou ilegais. Há procedimentos próprios, há instituições próprias. Então não pode ser assim, a ministra, nesse caso, a doutora Carmen do Sacramento Neto, Carmen dos Santos, nesse caso, Sacramento Neto, a determinar a instituição ou pessoas coletivas como sendo ilegais. Há instrumentos próprios. E para se legalizar uma organização, não é a ministra que legaliza, né? Há também aqueles outros procedimentos que a própria nossa lei civil, de certa forma, determina. No entanto, o porta-voz dessa comissão sindical, ouvido também por jornalistas investigativos da nossa praça e, por sinal, filiado ou ligado ao jornal Hora H, desmente aquilo que foi o posicionamento da senhora ministra, apresentando evidência e dizendo que a organização ou o sindicato é legal. Então, se o sindicato é legal, a ministra diz que não é legal. Mas não pode falar. Temos que encontrar o meu termo, quem vem, de certa forma, para conciliar isto. Porque isto, de certa forma, não abona aquilo que é a própria estabilidade que a gente procura. Mas é um direito, qualquer empresa, não todas empresas públicas, é um direito que os trabalhadores organizam-se mediante sindicato. Porque é uma forma de organização. Para não serem todos a falar, organizam-se mediante do sindicato e apresentam, de certa forma, quais são suas preocupações, suas propostas mais organizados, né? Não será uma pessoa a reivindicar, outra a reivindicar isto e aquilo. Então, quando há um sindicato, há já um porta-voz, há uma voz autorizada que fala em nome da coletividade. E o prejuízo, as preocupações, caso esses trabalhadores forem atendidos no seu caderno reivindicativo, a senhora ministra não perde nada do seu bolso. São funcionários públicos, na sua maioria. É o Estado angolano, onde esses trabalhadores fazem parte, que terá que compensar, acrescentar uma ou outra condição que lhes falta.
No entanto, não vai sair do bolso da senhora ministra a implementação da refeição, a implementação de outras regalias que os trabalhadores ou os funcionários têm esse direito. Então, não vejo motivo da ministra, a senhora ministra aqui, estar preocupado fazer fim-capé com o sindicato, que não é ela que paga o sindicato, não é ela que paga os funcionários do Ministério das Pescas. Então, quem paga é o Estado, mediante o governo, que temos a ministra das Finanças, que, de certa forma, vai estabelecendo os valores que a função pública, de certa forma, mediante também as leis internas, estabelecem para cada funcionário de acordo com a sua categoria. Então, não há complicação, não vejo motivo nesta questão. Mas o que mais me preocupa é esse último ponto, que é a questão do desvio, então, de fundos. Aqui é mais grave. Aqui é mais grave quando a senhora ministra aparece como acusada na questão ou suspeita no quesito do desvio de fundos do Ministério. Aqui é preocupante. E mediante a isto, claro que não podemos simplesmente ficar por aqui, e peço à PGR, encarecidamente que a PGR comece a fazer o seu trabalho, investigue de facto essas situações. Na questão da arrogância e entre outros, aqui poderemos estar praticamente quase aos crimes particulares, se não forem percebidos dessa forma. Se um dos funcionários se sentir ofendido, pode, de certa forma, tentar uma ação contra a senhora ministra. Mas aqui no desvio de fundo, já é um crime público. Sendo crime público, isto, de certa forma, a PGR pode, a partir de agora, a partir do momento que a matéria foi publicada, despoletar essa diligência para investigar, de facto, se a senhora ministra tem, de certa forma, veracidade ou se é culpada de tudo que está a ser imputado. Se for culpada, tem que se lavrar o competente processo crime para ser responsabilizada nos termos da Constituição e da lei. No entanto, a lei o vigente em Angola, isso nos termos do próprio Código Penal, no seu artigo 362, apresenta-nos aquilo que é o tipo legal do crime de peculato. Então, mediante o peculato, a senhora ministra, este artigo, se provar esse artigo, apresenta uma moldura penal de 5 a 14 anos de prisão, com agravante de 1/3, quando se percebe que é uma funcionária pública ou o cargo que a ministra ocupa. Se provar que é culpada, poderá ser condenada numa moldura penal de 5 a 14 anos, nesse perímetro, e com agravante de 1/3 por uso indevido dos bens públicos, de certa forma. Isto é que é preocupante, de certa forma, é um ministério, é uma atividade que muito estimo, eu gosto bastante da área das pescas e agricultura, e pronto, a senhora ministra, se isto for verdade, sai mal e tem que ser responsabilizada, porque o combate à corrupção é responsabilizar todos, não proteger uns e responsabilizar aqueles que, se calhar, não gostamos ou queremos transformá-los em personas não gratas. Doutor Mário Aragão, como é que olha para descontentamento dos funcionários do Ministério das Pescas e acusa a ministra Carmen dos Santos de desviar fundos da instituição e de criar filhos e enteados? Portanto, é grave quando ouvimos companheiros nossos da função pública, nossos colegas, a trazerem assunto de desvio da titular da pasta, maus tratos dos funcionários. Então, é preciso se rever. E ontem mesmo nós vimos a Assembleia Nacional que auscultou o seu Ministro dos Transportes relativamente à compra de autocarros. Agora, aqui apelamos também à Assembleia Nacional a escutar a senhora ministra pelo facto de os cidadãos aí afetos a esse ministério dizem que há desvio de fundo. E se há desvio de fundo, nós estamos contra o combate à corrupção. E que o combate à corrupção não tem cara e não tem olhos. Não é o combate de A e de B, é o combate de todos. Todos os angolanos que estiverem nesta senda a desviar fundos devem ser mesmo responsabilizados criminalmente. E quando é uma titular de uma pasta, recai ainda uma responsabilização, e disse muito bem o Jaime, de 2/3 na sua penalização. Então é importante que os órgãos atuem. Nós temos visto, de facto, esses funcionários a reclamar, não é de hoje, desde o ano passado, tenho estado a acompanhar as notícias do Ministério das Pescas. Funcionários reclamam desde a alimentação, provavelmente o refeitório há para uns, para outros não há. A saúde há para uns, para outros não há.
Portanto, são essas questões que, enquanto Ministério, deveria comatar da melhor forma possível. Em termos de saúde, nós em Angola já estamos com hospitais muito bem servidos. Pode sim, senhor, o Ministério, com o Ministério da Saúde, agilizar esforços, mecanismos com participação dos funcionários, elencar os funcionários para fazer as suas consultas nos hospitais públicos. Nós estamos muito virados em clínicas. Muitas das vezes, a solução de alguns problemas médicos não são tidos nas clínicas. São tidos nos hospitais, Américo Boa Vida, Maria Pia, agora o novo sanatório. Portanto, esses hospitais, nós, enquanto funcionários públicos, podemos, sim senhora, recorrer aos hospitais públicos. E os ministérios podem ter acordos de cooperação ministerial para que os funcionários públicos façam consulta em hospitais públicos. Agora, em hospitais privados, naturalmente, havendo uma lacuna do privado, não tendo uma área específica que aquele cidadão provavelmente poderá sofrer, aí sim pode haver uma guia específica para uma unidade privada. O que acontece é que nós queremos fazer dinheiro quase em tudo. E quase todos os ministérios querem mandar os funcionários a fazer consulta nas grandes clínicas. E quando vão a essas grandes clínicas, às vezes nem sequer dá a solução do problema. Vamos ver que o cidadão vai recuar novamente, vai o Maria Pia e vai encontrar a solução do problema. Então, face a essa questão do Ministério das Pescas, está mal a senhora ministra. Está mal a senhora ministra Carmen. É preciso se rever. Enquanto titular de uma pasta, é a mãe do Ministério. Fala-se também em nepotismo e ontem mesmo houve a detenção do secretário do sindicato. Como é que, olha, como jurista, é possível detê-lo por ordem da senhora ministra? Nós estamos aqui a inverter a pirâmide, né? A senhora ministra não é o Ministério Público. A senhora ministra Carmen não é os tribunais. Quem faz justiça em Angola são os tribunais. É o Ministério Público, concomitantemente com a área judicial. Quando sair da esfera do Ministério Público, naturalmente é o tribunal que vai julgar. Agora, não me parece que seja a senhora ministra que mandou deter o funcionário. Agora, é preciso que o sindicato ou a comissão instalada se organize, constitua um advogado para poder salvaguardar os direitos inerentes deste funcionário. Agora, teve muito mal a senhora ministra se proceder desta forma, porque enquanto sindicato respondem em nome da coletividade. Se há aí alguém como porta-voz, esse porta-voz deve responder à coletividade. Não está a fazer pela vontade dele. Não, está a fazer pela vontade da coletividade. Portanto, penso eu que é momento já do Ministério Público atuar, é momento já da Assembleia Nacional a escutar a senhora ministra, e se formos mais além, é momento do senhor Presidente exonerar a senhora ministra. Okay. Doutor Jaime Messi, a detenção, como jurista, é possível a ministra orientar a detenção do secretário do sindicato, neste caso do Ministério das Pescas? Sim, o doutor Aragão saiu foi chamado e... Sim. O doutor Aragão foi feliz ao nos apresentar aquilo que são os procedimentos. A justiça, nos termos do artigo 1º do Código de Processo Civil, é pertença do Estado. É o Estado que exerce a justiça mediante um dos seus órgãos, que é uma das suas funções, que é a função jurisdicional, que tem a capacidade e a competência de julgar e administrar a justiça. No entanto, na ausência disto, os órgãos de polícia, a PGR, o Ministério Público, têm, de certa forma, na fase da instrução preparatória, né, e contraditória, fazerem parte do processo, abrir um processo e darem a instrução necessária. E encaminhar para o juiz, que esse é o juiz de garantia, ou uma outra figura, para julgar, então, as questões que se levantam. No entanto, não é a ministra. Se a ministra, em algum momento, sentir-se ofendida sobre qualquer ato, não importa se é inferior hierárquico dela, o que tem de fazer é abrir um processo. Processo esse que tem que ter pernas para andar, a pessoa terá de ser notificado e só poderá ser detido em questão de flagrante delito, não sei se é o caso. Fora de flagrante delito, tem que ser quando há tentativa de obstrução de provas, tentativa de fuga, entre outras situações anómalas ao processo, que podem detê-lo de forma preventiva
para não interferir naquilo que é a investigação. Fora disto, tem que se abrir um processo e o cidadão responde em liberdade e no princípio, de acordo com o tipo de sistema que a gente adotou, que é acusatório e inquisitório, o processo é secreto na primeira fase, depois é notificado e vai respondendo de acordo à posição processual. No entanto, não é que ocorreu, de acordo com o que nós conseguimos receber como informação, foi detido ontem e saiu algemado. No entanto, em que modalidade e em que termos foi este o motivo que levou à detenção ou a outros motivos que desconhecemos que não chegou até nós. Mas seja como for, esses outros motivos têm que ser esclarecidos, têm que ser explícito. Qualquer decisão tem de ser fundamentado. E a detenção, nos termos do direito penal, a detenção é a última rácio, pode ser a primeira rácio. Há outros mecanismos a ser despoletados. Quando não funciona nenhum tipo de mecanismo, aciona-se então aquilo que é a detenção. Mas, pelo que me parece, pela força que este sindicato levanta e o tema continente, conforme eles levantam, isso remete-nos, a meu ver, como sendo uma intimidação que visa, de certa forma, reduzir as contestações dentro do Ministério. Mas, se isso for o caso, a ministra pecou. Eu penso que tem assessores, e os assessores deviam jogar também o seu papel, e ser gestora de um ministério, ou titular de um ministério, não significa ser dona do ministério, é de todos nós. Esse funcionário que está a ser maltratado hoje, enquanto cidadão lá no amanhã, pode chegar ao cargo de ministro ou ministra desse ministério onde está feito. Então, se olharmos para essas situações com a normalidade, continuamos a ter essas impunidades constantes. Então, o Presidente da República, na tomada de posse, isto no seu primeiro mandato, salvo melhor compreensão e percepção, disse-nos que ninguém é demasiadamente forte ao ponto de não ser responsabilizado e ninguém é demasiadamente fraco ao ponto de não ser protegido. No entanto, é aqui onde esta frase tem que fazer sentido agora. Por mais superior e hierárquica que a ministra for, do companheiro porta-voz da Comissão Sindical, Braulio Firmino, é necessário que a ministra olhe para ele como um representante dos trabalhadores, porque ele não fala por ele, conforme o doutor fez menção. Ele está a representar uma organização e aqui é a paridade, tem que negociar de igual modo para chegar de certa forma ao meu termo, e não privatizar o ministério como se fosse pertença ou herança de uma família. Isto é mau, porque não podemos continuar a admitir que em Angola uns sejam tidos como filhos e outros como enteados. Não, somos todos filhos desse país. Okay. É só um pouquinho de boa fé e compreensão para entendermos que todos nós somos tão poucos para desenvolver esse país. Precisamos de mais pessoas. Todos nós somos tão poucos. No entanto, se guerrilharmos e combatermos aqueles que estão de mostrar caminho, de certeza nunca vamos conseguir consertar o ministério tão importante do nosso país, que é das pescas. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, a meu ver, é um dos ministérios muito importantes, né? Porque abrange vários outros setores, como as algas, os peixes, a questão da pesca, aberga outros entes vivos, aquáticos, quer marítimos como da água doce, se assim diria, para, de certa forma, dinamizar o nosso próprio crescimento. Nós temos, por exemplo, a questão da Noruega, que é tido como o maior produtor de bacalhau. E todo mundo, ao comer um bacalhau, lembra sempre da Noruega ou de países produtores. E nós podíamos ser isso também se tivéssemos, de certa forma, políticas públicas execuíveis dentro do Ministério das Pescas. E teríamos também um mascote, uma produção que nos representaria para o resto do mundo. Mas não é com estas perseguições entre companheiros do mesmo Ministério. É com boa fé. Certo. Doutor Maria Aragão, os funcionários, nesse caso os trabalhadores, também reclamam descontos enquanto durou a greve e muitos até receberam como salário 15 mil kwanzas por causa de uma falta. Isso é concebível? Olha, é assim, uma falta de 30 mil kwanzas. É preciso que as instituições públicas tenham quadros capazes para interpretar a lei. É vergonhoso isso que está a acontecer no Ministério das Pescas. Eu, como jurista, me sinto até ofendido ver cidadãos, funcionários públicos que estão a ser marginalizados,
estão a ser prejudicados, porque não é possível, só uma falta não dá retirada total do salário. Não dá retirada total do salário. É preciso ver os moldes da greve. Primeiro caso, é preciso ver os moldes da greve. Segundo, era preciso ver a legitimidade do sindicato. Tendo ou não legitimidade do sindicato, era necessário que o gestor máximo do Ministério comunicasse à comissão instaladora da falta de legitimidade. Se todo esse processo foi feito, eu penso que também os funcionários agiram também de má fé. Era preciso também ouvir a outra parte, se de facto escreveu para os funcionários alegando a legitimidade. Os sindicatos devem ser legíveis para qualquer greve. Não é acordou do dia seguinte está aí na instituição, greve. Não é assim que funciona. Agora, quanto às faltas, quanto à redução de salário, é grave. É grave que isso aconteça. Esperemos nós que os recursos humanos do Ministério possa repor o dinheiro que os colegas não receberam. Aquele dinheiro que foram descontado ilicitamente. E fala-se também de nepotismo. Nepotismo é crime. O nepotismo é crime. Havendo indícios de nepotismo no Ministério das Pescas, é motivo bastante para a exoneração da senhora ministra e concomitantemente um processo criminal junto do Ministério Público e que está a primeira secção do Tribunal Supremo. Portanto, esperamos nós que tudo isso que está a falar a senhora ministra seja falácia. Esperemos nós que não seja verdade, mas me parece que está mais para a verdade do que para a mentira, porque já estamos aqui a ver detenções irregulares. Basta termos uma detenção irregular. Aí nós em Angolano falamos não há fogo sem fumo. Se é um fumo branco é porque por baixo há carvão. Portanto, é preciso que os titulares das pastas ministeriais sejam coerentes. Os titulares das pastas ministeriais devem saber que estão expostos ao escrutínio, quer público, quer privado, quer interno, principalmente internamente no seu setor que o dirige. Portanto, a senhora ministra me parece que, e dizia muito bem o Jaime, não sei se há assessores de facto, porque se houvesse assessores de facto, acredito que estas irregularidades que está a acontecer no Ministério não deveria passar e apelamos à sua exoneração. Eu penso que seria a resolução imediata, exoneração da senhora ministra e termos um ministro ou uma ministra futura que consiga olhar aquilo que é as vantagens do Ministério das Pescas. Nós falamos muito sobre combate à corrupção e olhamos noutros ministérios e não olhamos no setor da pesca. A pesca faz muito dinheiro. O setor da agricultura faz muito dinheiro. Não olhamos na madeira. Se nós sentarmos e apontarmos dedo por dedo de cada setor, vamos ver que todos os setores, todos os ministérios fazem dinheiro e são ricos. E se fazem dinheiro e são ricos, é preciso canalizar as boas coisas para os seus funcionários e depois para o povo. Porque somos nós, povo, são aqueles funcionários que fazem com que o Ministério avance. E se não olharem para o funcionário, que faz com que o Ministério avance, como olham para outros setores, como o Ministério das Finanças, a AGT e Companhia Limitada, é preciso que sejam valorizados os funcionários. Os ministros são técnicos simplesmente de passagem. Aqui o apelo é mesmo já para aquele cidadão, aquele trabalhador que veio, aquele quadro que está com a senhora ministra, que poderá ficar. Esse cidadão que foi preso hoje, amanhã poderá ser ministro. Depois vamos ver aqui uma caça às bruscas. E o país e o setor não desenvolve por causa destas questões de caças bruscas. Os ministros são passageiros. É como se fossem sacerdotes. Não ficam por muito tempo. O mandato está aí a acabar e espero eu que a senhora ministra se revê. Se de facto não está sobre estas acusações, ainda é tempo de se rever. Okay. E se esteja, as acusações são graves, penso eu que o Presidente da República já deveria se pronunciar. Ok. Doutor Jaime MC, olhando para as faltas, uma falta de uma das funcionárias que denunciou o gabinete ou melhor, os recursos humanos, neste caso o gabinete dos recursos humanos, uma falta valeu 30 mil kwanzas. Hoje, como é que olha? E a mesma, de acordo com as declarações, recebeu como salário 15 mil kwanzas. Como é que olha para este setor? É possível uma falta custar 30 mil kwanzas?
e uma falta a levar o processo disciplinar. Pronto, o Ministério não pode funcionar de forma isolada. É parte de Angola, do Estado angolano, e o Estado angolano é regido por leis próprias. E nós temos, de certa forma, além da Constituição da República, que garante e consagra o direito à greve e lockout, temos uma lei específica, uma norma, uma lei específica, que é a lei da greve, que apresenta-nos, de certa forma, os mecanismos, os caminhos a seguirem para se decretar uma lei e para mediar uma greve, de certa forma. No entanto, de acordo à lei da greve, um trabalhador grevista, grevista, de certa forma, não pode ser descontado o salário, não pode ser descontado o seu salário. E tem os mesmos direitos enquanto trabalhador que está a trabalhar, no entanto, não pode ser negado de circular no perímetro, tem os seus direitos mesmo enquanto grevista, que não podem ser, de certa forma, beliscados. No entanto, é isso que nós queremos entender. Se retirou, vamos fazer fé que esses 30 mil kwanza sejam subsídio diário. Se for subsídio de algum trabalho que os grevistas não fizeram, pode se justificar porque que se retirou. Mas se retirou-se essa parte no salário base do funcionário, claro, aqui é uma violação clara daquilo que são os direitos dos trabalhadores. São direitos fundamentais para o trabalhador, tem esses direitos. Então, pode-se mexer de alguma ou de outra forma os subsídios, mas o salário do funcionário não se mexe, não se pode mexer de certa forma. E, pelo visto, claro, é mais prepotência para mostrar quem é que manda no Ministério. Eu acho que é isto que ocorreu. Mas é uma medida errada. A ministra, de certa forma, não devia admitir isto. Nenhum grevista tem de ser descontado o seu salário. E não me lembro também, precisamos agora consultar o Diário da República para vermos o salário base dos funcionários do Ministério das Pescas, para sabermos quanto é que ganham por mês, base, e se é compatível descontar 30 mil kwanza por dia. Temos que perceber isso. Qual é o cálculo, qual é a fórmula que usaram para descontar a um trabalhador grevista 30 mil kwanza o dia que ficou sem trabalhar. Se a greve durar 3 dias, máximo, significa que o trabalhador ficará sem 90 mil kwanza do seu salário. E se ganhar menos do que isso, terá mais dívida para a empresa, ele que estará a dever à empresa, porque foi descontado 90 mil kwanza e ele não ganha isto. Quer dizer, alguma coisa que não está a funcionar. No entanto, precisamos então, de certa forma, com as matérias que o jornal Hora H prometeu trazer nos próximos dias, termos melhor ideia e, com base a isso, então, nos pronunciarmos mediante um artigo de opinião sobre aquilo que nós achamos como anomalia, atropelos desta situação.